Olá, meu nome é Ronaldo, eu sou aluno da Univesp e estamos aqui hoje reunidos em equipe para fazermos a apresentação do Projeto Integrador 1, que tem nesse semestre como título o uso de tecnologia no ensino fundamental 2, propostas didáticas para aprendizagem do conteúdo de probabilidade e estatística. Nós fazemos parte do curso de licenciatura em matemática da Univesp e a nossa equipe é formada pela Cristina, pelo Michel, pela Natália e por mim, Ronaldo. As etapas do nosso projeto consistem inicialmente foi a reunião presencial do grupo para definição das ações. Depois nós fizemos a seleção da escola, onde iríamos trabalhar. Fizemos a análise do material. Fizemos a elaboração da proposta do projeto. Posteriormente, a visita em campo para a coleta de informações. E na sequência, a produção do relatório final e o vídeo de apresentação. Cris? Eu sou a Cristina, também faço parte desse grupo, né, somos da Univesp e ensino licenciatura de matemática, com o projeto que foi citado, né, projeto integrador. A seleção da escola teve muitas dificuldades encontradas em si. Em si por quê? Porque tem diretores, coordenadores que alegam que a escola não tem tempo e que os professores também não têm esse tempo. Então, entre todas essas dificuldades, foi encontrada uma escola. É a Escola Estadual Professor Paulo Silva, em Bragança Paulista, que foi o nosso colaborador, que estamos trabalhando junto com eles. A escolha do tema foi a análise do material didático. Esse material didático foi assim, o próprio gestor da escola nos forneceu esse material, que é o livro. Através desse livro foram criados os tópicos, né, em si, para que o projeto em si exista, e a seleção do início da matéria de estatística do 8º ano do ensino fundamental, através de gráficos. Bem, a fundamentação teórica do nosso trabalho, primeiramente foram as matérias estudadas esse ano no curso, né, de licenciatura. Então a gente teve no primeiro bimestre políticas educacionais e psicologia da educação, que deu uma base legal para a gente entender a importância da relação com os alunos, assim, a forma de lidar com o entendimento de cada um. Aqui a gente vai falar de um trabalho em equipe, então a importância de ver cada aluno como participante daquele trabalho, da forma que cada um sabe fazer. Então um fala mais, o outro fala menos, um gosta de desenhar, o outro gosta... Então dá atividade para cada um de acordo para eles terem importância, cada um no seu perfil. Esse bimestre a gente teve didática, então que entra toda essa parte também, e estatística, que no final é o tema, né, do trabalho. Então na estatística ajudou a gente a ter ideia da real importância de aprender, das crianças aprenderem a ler os gráficos, interpretar, porque está no dia a dia deles, está de todo mundo, né? em todas as áreas. Então não é, não vou ser matemático, não, a criança tem que entender e ver. Então isso aqui a gente viu nessas outras fontes de material didático na internet, que a gente pesquisou. Então essa é a importância mesmo até de depois as crianças trabalharem com bastante gráfico, pesquisar na internet, em revista, em jornal, mostrar para eles que tem gráfico de tudo quanto é coisa. Então que é muito importante para a vida, para o dia a dia. A gente consultou a Base Nacional Comum Curricular, né, exatamente para ver o que ele falava para a 8ª série, para dar uma comparada com o nosso material didático da escola, né, que utiliza. Então, para gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação de determinado conjunto de dados, a habilidade especificada na base é que os alunos saibam avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. Então isso é o que está para o 8º ano, para esse tópico.
Eu sou o Michel, eu sou um dos integrantes da equipe e eu vou falar aqui da proposta do projeto, onde aqui resumindo, se diz que é para otimizar o entendimento e leitura de gráficos a partir de uma didática que envolve a utilização de duas tecnologias. Então, como a Natália mencionou, hoje em dia todas as informações que nós temos contato no dia a dia envolve estatística. E o gráfico é uma melhor forma de apresentar todos os dados que a gente possa coletar numa pesquisa, em fontes de jornais e internet. E a gente aqui, a proposta do nosso projeto é o quê? Elaborar uma didática onde o aluno da escola possa preencher um gráfico sem saber que é um gráfico. Vai começar com uma brincadeira, uma didática lá, onde vai ter perguntas e respostas para depois elaborar numa cartolina, vai elaborar um resultado que no final eles vão perceber que foi a construção de um gráfico. E o material utilizado nessa metodologia que a gente propôs são duas etapas. A primeira é usar cartolina e 4 papéis de lembrete, que a gente vai colar na cartolina. E a segunda etapa é usando a tecnologia do Excel no computador, onde a gente vai pegar essas informações coletadas, inserir numa tabela e gerar um gráfico. Bem, vou apresentar então qual é a didática que a gente está propondo com as crianças, né? Como que é. Então, o professor divide a turma em grupos, cada grupo vai fazer um. Então, um grupo de 3, 4 alunos, então intitula um como o entrevistador, então eles vão simular uma entrevista. Eles selecionam, por exemplo, qual clima você gosta mais, então qual estação do ano você gosta mais. Então, em verão, inverno, outono, primavera. E com os bloquinhos de lembrete, eles vão dar uma cor para cada resposta. Então, um fica de entrevistador, eles vão desenhar os espaços para os post-its, as riscas mesmo com os post-its, e eles vão começar uma entrevista, simular uma entrevista mesmo. O entrevistador vai perguntando e os alunos vão respondendo, né? Então ele vem. Um respondeu que prefere a estação rosa, o outro... As respostas vão sendo aleatórias, né? O laranja, o verde, aí o outro responde verde de novo. E eles vão indo assim, sem uma ordem correta, porque seria assim mesmo numa entrevista, por exemplo, na rua. Se você parar as pessoas para perguntar, né, para ir fazendo uma entrevista num shopping, num restaurante, que você prefere comer, as respostas vêm vindo assim. Então eles vão preenchendo até... Podem estabelecer um limite, né, até onde vai parar essa brincadeira deles, e vão chegar em algo assim, que é nada mais que um gráfico de colunas, né? Então, a próxima etapa, eles vão contar esses papeizinhos, né, de cada coluna e preencher uma tabela como essa. Então, o número de respostas de cada cor que está referenciado a cada resposta do que eles inventaram, né? Que sorvete você gosta mais, estação do ano, o que for. Agora a gente vai só demonstrar a segunda etapa, que é utilizando o Excel. Isso. Então, aquilo que ele contou, então, ó, o verde, a gente tem 5, então vamos pôr na cor A o número 5. Na cor B, a gente tem 10. A cor C, a gente tem 8. E a cor D, a gente tem 12. Aí a gente seleciona, a gente vai ensinar eles a selecionar, inserir gráfico de colunas. Isso. E vai gerar um gráfico. Esse gráfico aqui foi o gráfico gerado pelo Excel. Podemos ver que ele corresponde exatamente com as informações coletadas na didática. Dá para formatar, né? E na didática a gente deixou aqui com as cores variadas para ficar
mais didático mesmo. E isso a gente pode fazer no Excel, transformar igual como está a nossa proposta didática, que ele pode ficar assim, exatamente igual ao gráfico. E aí as crianças conseguem ter essa exata noção, né, que eles construíram um gráfico mesmo, numa brincadeira, igualzinho o que o programa constrói. Bom, a análise dos nossos resultados, o que aconteceu de uma etapa para outra, né, do nosso trabalho. A gente teve aquela etapa que ele explicou, que a gente fez a entrega do relatório parcial, e a entrevista, a gente fez uma entrevista com o professor para saber como é que era a didática que ele utilizava e conseguiu mostrar para ele esse nosso projeto. Então o professor ficou bem animado, achou bem legal, pelo custo baixo, né, para implantar, ele levantou uma dificuldade grande que ele tem nessa idade, que são as crianças que já, né, eles são já adolescentes, né, então já não é tão fácil achar uma metodologia que chame a atenção deles, que, né, com criança você faz a coisa lúdica, colorida, e eles topam, a criança curte, que é uma idade mais difícil, e ele achou legal a proposta, ficou até animado em aplicar, quem sabe, nas aulas dele. Uma coisa que a gente teve que alterar no projeto, de uma etapa para outra, depois dessa entrevista, a escola que a gente visitou não tem uma sala de computação. Isso deve ser uma realidade em muitas escolas, né? Escola estadual. E então o próprio professor ajudou a gente no projeto, explicando que tem uma televisão em cada sala de aula. Ele falou, aí um computador eu consigo trazer. Então essa parte, então, no nosso projeto inicial seria cada aluno fazer o seu gráfico e chegar no mesmo gráfico que eles fizeram. Mas enfim, infelizmente, né, pela escola não ter essa escola não ter essa disponibilidade, então foi adaptado. O professor escolhe um gráfico, ou ele vai fazendo, aí é da escolha do professor, pelo menos um gráfico para ele fazer no Excel e passando na televisão para as crianças verem como faz. Tá? Então, a conclusão, assim, foi um trabalho enriquecedor para a gente. Foi muito legal essa parte de ir para a escola, ver a realidade da sala de aula, a gente conseguir criar uma metodologia que um professor que está ali no dia a dia falou que é legal, que é bem animador de usar, porque realmente às vezes as crianças não entendem e tal. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.